Boa tarde, graça e paz. Qual o tamanho da sua fé? Você é uma pessoa que tem muita fé? E esta fé, ela é uma fé grande ou ela é uma fé pequena? Bom, Jesus fala que se você tiver fé do tamanho da semente de um grão de mostarda, muitas coisas podem acontecer. E este é o tema da nossa devocional de hoje. O tamanho da sua fé. No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus responde assim: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Bom, para entendermos esta palavra de Jesus, precisamos entender o contexto dessa história que acontece no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. E assim está escrito: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Ou seja, por causa da pequena fé que vocês estavam tendo diante dessa situação. Meu irmão, minha irmã, aqui Senhor Jesus nos ensina que se tivermos fé do tamanho da semente de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Desde que esta fé que tenhamos seja uma fé que esteja de acordo com a vontade de Deus. É claro, precisamos entender isso. No livro ainda de Mateus, capítulo 13, no versículo 31, Jesus fala mais um pouco sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda através de uma parábola, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. É sobre esta fé que o Senhor Jesus está falando, que muitas vezes pode parecer pequena no início, mas que cresce ao longo da vida, ao longo dos desafios, ao longo das dificuldades. Ou seja, não há problema você ter uma pequena fé. O problema é você não buscar no Senhor para que esta fé aumente. Os discípulos tinham fé, mas naquele momento, quando eles estavam sendo confrontados por aquele demônio, a fé deles se apequenou diante daquele desafio. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós é que devemos buscar no Senhor que a nossa fé aumente. E a nossa fé só será aumentada quando ela for provada. Dificilmente sua fé será aumentada quando tudo estiver bem, quando tudo estiver cômodo e confortável para você. Ou seja, muitas provas acontecem na nossa vida justamente com este objetivo e este propósito, para que possamos aumentar a nossa fé. É como se fosse um instrumento de batalha que precisa ser alinhado, que precisa ser afiado, e ele só é
afiado e alinhado através de provas e através de batalhas e mais batalhas. Assim é a fé. Seja uma fé grande ou seja uma fé pequena, deve ser uma fé crescente sempre na palavra de Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor Jesus para nós nesta tarde de hoje. Uma palavra que nos motiva a buscarmos no Senhor, que a nossa fé seja aumentada, revigorada. E a melhor maneira de se fazer isso é através de jejum e oração. Por isso Jesus explica: há castas de demônios que só são expulsos através de jejum e oração. Ou seja, não estava faltando fé para os seus discípulos. A fé deles estava pequena, estava faltando mais jejum e oração. O problema não é que você não tem fé. A grande questão é que muitas vezes pode estar faltando na sua vida jejum e oração. Por isso a sua fé está tão pequena diante do problema que você está vivendo. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra seja abençoadora sobre sua vida e que você possa buscar este aumento de fé que tanto você precisa.